a fé, ela é aquilo que nos faz ter a esperança. Porque não adianta, tem gente que é, como eu acabei de dar o exemplo, né? Tem gente que até acorda bem, mas ela não tem atitude de fé. Ela tem um otimismo. É bom, melhor do que ser negativo. Mas somente a fé na coisa certa vai nos fazer ter uma vida poderosa. Então a fé, ela ativa o ânimo, porque ela nos dá esperança. Aqui em João 16:33, que diz assim, ó: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais, fala comigo, paz. No mundo tereis aflições. Fala comigo, por favor, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa passagem o Senhor fala, eu venci o mundo. Naquela outra passagem o Senhor fala, e vocês farão obras maiores do que eu. Então o Senhor diz que se ele teve aflições e ele venceu, nós também podemos vencer. Amém, pessoal? Não? Então muitas vezes nós nos sentimos desanimados. Tem dias que a gente está mais afadigado, está mais cansado, está até frustrado. Às vezes coisas que você estava esperando que acontecessem naquele momento, não aconteceu. Coisas que você tinha uma expectativa para que acontecesse e não aconteceu. Quer dizer que nunca vai acontecer? Não. Simplesmente não foi naquele momento. Mas tem aqueles dias que a gente está numa situação que, Senhor, eu estou fazendo isso, eu estou lutando dessa maneira, por que não está dando certo? E a gente tem que ir para a receita. A Bíblia, ela nos dá a receita para viver uma grande vida. Quem cozinha um pouco sabe que fazer doce é mais difícil que fazer salgado. Sim ou não? O doce ele precisa de um passo a passo muito mais específico, ele precisa das medidas muito mais perfeitas do que uma comida quente, uma comida salgada. Então, se você pegar os ingredientes que tem ali, quando você compra um bolo, tá lá, tem isso, tem leite, tem farinha, tem ovos, tem chocolate, tem isso, tem aquilo. Você pega a receita da Coca-Cola, fala assim, nossa, mas qual o mistério da Coca-Cola? A receita está atrás dela, mas você não sabe a proporção de cada coisa, porque tem um jeito certo. Então, se você tem uma receita de um bolo, por exemplo, que você já fez um monte de vezes e nunca dá certo, você vai pegar todos aqueles ingredientes e vai fazer, isso daqui não funciona. Você vai fazer isso? Você vai pegar tudo? Não, não funciona. Não, eu não fiz direito. Porque aquela receita, a minha mãe me passou, a minha avó me passou, e sempre funcionou. Mas eu peguei os mesmos ingredientes que ela diz que precisa ter na receita. Mas não funcionou. Mas por que não funcionou? Porque eu não fiz da maneira certa. Porque tem um jeito. Noé é um exemplo disso. Noé é um exemplo para nós que ele mostrou que a receita de Deus dá certo. Noé mostrou para Deus que era possível se manter íntegro num mundo corrompido. E muitos, pessoal, nos nossos dias, têm aceitado coisas como normais, que são o oposto da palavra. Tem aceitado o fracasso como algo normal. Tem aceitado a miséria emocional, miséria financeira como algo normal. Todo mundo está passando por isso. Todo mundo está com uma doença. Todo mundo está se separando. Todo mundo tem uma crise, uma síndrome, um problema. Mas o Senhor fala o quê? No mundo tereis aflições. Aqui não é o nosso descanso. Tem dias que a gente está mais esgotado, está mais cansado, está mais abatido. Mas o Senhor está falando, é assim mesmo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor nos dá esperança que nós podemos vencer também. Mas muitos têm convivido, aceitado os problemas como se aquilo fosse normal. Não é normal, como nós sempre falamos. Pode ser comum,
Pode ser comum divórcio, pode ser comum miséria, pode ser comum doença, mas não é normal. Não é para ser normal. Eu não posso aceitar viver doente como normal, viver um casamento morno como normal, viver uma vida sem progresso, sem fluidez, sem testemunhos como normal. Pode ser comum na vida de muitas pessoas, mas não pode ser normal na sua vida. E tudo é baseado na fé. Todo mundo sonha com uma vida de progresso, todo mundo sonha com uma vida de sucesso, não é verdade? Alguém nasce e cresce e fala assim, eu quero ser um Zé Ninguém a vida inteira. Ninguém fala isso. Mas as pessoas não querem seguir a receita que está aqui na palavra. Pode ver, pessoal. Tem um monte de gente que fica buscando, eu preciso inventar a roda, eu preciso inventar alguma coisa assim muito revolucionária. E os exemplos estão aí diante de nós. A Bíblia, o mundo, mostra uma série de pessoas que venceram e continuam vencendo. E elas não precisaram inventar a roda, elas simplesmente pegaram algo e fizeram com excelência. É um exemplo que eu já dei no Brasil. Toda a área, todo setor, né? Tem a empresa número 1. Tem a empresa que fabrica saco de lixo. Tem a empresa que fabrica mais saco de lixo que todo mundo. Tem a número 1 em vendas de saco de lixo. Não tem isso? Cada setor, você pode falar qualquer setor. Tem empresa que mais vende carro? Tem. Tem empresa que mais vende saco de lixo? Tem. Todo setor tem aquele que é o número 1, mas por quê? É tudo saco de lixo. Não, mas aquele deu um jeito de ser mais excelente, de vender melhor, de achar o melhor produto com o melhor custo-benefício. Ora, a pessoa se especializa num negócio. Ela se especializa numa coisa. Ela não inventou a roda. Saco de lixo existe há muito tempo, mas por que tem aquele que vende mais? Porque ele colocou foco naquilo. Ele botou uma excelência naquilo. A palavra, ela não nos compara como gatinhos, como coitados. Ela nos compara como leões, como águias. A palavra nos compara como soldados e como atletas. Então, animais poderosos. Você olha um olhar de uma águia, um olhar penetrante, você olha uma postura de um leão, uma postura de vencedor, de força, de coragem. Ele impõe isso. A águia impõe aquilo. Você vê um soldado, você vê um atleta, são pessoas que são rigorosas na vida delas. São disciplinadas, são focadas, são determinadas, não estão lá para brincar, elas não estão lá para fazer corpo mole, não estão lá para fazer o que é fácil, o que é gostoso, senão elas não seriam atletas e soldados. Um soldado meia boca não vai para frente, um atleta meia boca nunca vai se destacar em nada. Qualquer pessoa que se destaca, ela tem um olhar certo para a coisa certa. Então, se eu quero ir além, vamos trazendo para a nossa vida, pessoal. Se eu quero ir além, eu não posso fazer o que todo mundo faz. Quantos jogadores de futebol existem no mundo? Milhares. Milhares e milhares e milhares. Quantos que você ouve falar? Talvez 5. Se você gosta de esporte, talvez uns 15. Mas se você não acompanha esporte, você vai falar quem? Os mais famosos, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Por quê? Porque são os que mais se destacam. O Neymar não, mas já foi. Hoje em dia ele se destaca pelas bobagens, pelos escândalos, né? Mas todo mundo, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma cultura violenta do exército. O melhor exército do mundo é esse. Ah, não, porque a China tem 2 milhões de soldados. Não, cadê a China? A China luta onde? Não luta, elas não têm experiência. Você não viu aí a história da Rússia? Não, porque a Rússia é muito forte, muito poderosa.
tá lá tendo dificuldade com a Ucrânia. Por quê? Porque o único exército que de fato está ativo, está treinado, está vivendo o problema é o americano. É o único que está lá no deserto, é o único que está lá no frio, que está lá no pântano, que está lá matando o inimigo, que está lá enfrentando o problema de verdade. O resto está acomodado. Está acomodado, treina, ele vai para a mata e faz isso, mas não está na vida real, não está lá correndo o risco de levar um tiro na testa. Ah, porque a China tem isso, é porque a Rússia tem isso. A Coreia, os soldados da Coreia do Norte que foram lá ajudar o Putin, está morrendo todos estão morrendo. Está virando bucha de canhão lá. Eles vão como escudo dos russos. Por quê? Porque não adianta ficar na teoria. Você vai viver na teoria da fé, na teoria, não, eu vou vencer. Não, vai dar certo. Não, segue a receita. A fé sem obras ela é morta. Um atleta de teoria não é atleta. Um soldado de teoria não tem vitória nenhuma. Então, se eu quero ir além, eu não posso ficar fazendo o que todo mundo está fazendo. Então, se você diz que você tem metas, se você diz que você tem foco, se você diz que você tem objetivos, você coloca força. Você coloca força, uma força diferenciada.